Bom, gente, desde que o Estado autorizou aí a flexibilização do comércio em Rio Preto, colocando Rio Preto na tal da fase laranja, a Prefeitura vem editando aí decretos, normas, regulamentações sobre o que pode abrir, como pode, o horário, quais as regras, etc., o que tem deixado aí o pessoal confuso, tanto empresários quanto consumidores, trabalhadores, e quem está aqui para tirar todas essas dúvidas com a gente é a gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, a Miriam Wonck. A Miriam está aqui no Skype comigo. Tudo bem, Miriam? Me ouve bem? Tudo bem, estou escutando sim. Legal, obrigado por nos atender, Miriam. Então, queria, assim, na verdade, acabou de chegar aqui para mim, nem sei se você está sabendo, que o juiz lá, o Adilson Akaki, reviu a decisão de ontem e ele acabou de dar um despacho autorizando o funcionamento dos salões de beleza em Rio Preto. Vocês já estão sabendo disso, Miriam? Não, nós não recebemos ainda oficialmente. Tá. A gente recebeu alguns grupos que haviam conseguido eliminar. Não, ele acabou de dar uma mudada aqui, daqui a pouco eu leio a liminar, mas primeiro eu vou conversar com a Miriam. Miriam, então eu queria que você deixasse claro o que hoje, até esse momento, está podendo funcionar em Rio Preto e os horários, por favor. Os comércios varejistas que foi a grande diferença, né? Eles foram liberados em funcionamento durante 4 horas para atendimento ao público. E cada grupo ou cada atividade ela tem um horário diferente de entrada lá no público. E para saber esse horário, você tem que consultar aquela tabela que a gente publicou e aquela tabela baseada no código do IBGE, do CONTLA. Então, a pessoa tem que ver qual que é o KNAI dela e procurar naquela tabela pelo número, tá? Para ela saber exatamente qual que é o horário dentro do estabelecimento. Miriam, só um minutinho. Eu vou pedir para se você conseguir falar um pouquinho mais perto do microfone aí, porque o contato não está legal e a gente não está entendendo o que você está falando, está cortando. Vamos ver, vamos testar agora, Miriam. Melhorou? Parece que sim, vamos lá. Melhorou? Melhorou, vamos lá. Então, os comércios varejistas, eles funcionam por 4 horas e os horários são diferenciados para cada atividade. Então, o estabelecimento ele deve consultar a tabela que foi publicada e a tabela está baseada no código da atividade do IBGE CONTLA. Então, a pessoa ela tem que ver qual que é o KNAI dela e aonde que se enquadra, para ela saber exatamente o horário. Tá? A tabela ela foi dividida, foi pego todos os códigos de atividade do IBGE, então todas as atividades estão contempladas. A outra diferença também foi em relação aos shoppings, que eles estavam fechados, né? E agora também estão permitidos para trabalhar durante 4 horas. E os estabelecimentos, que normalmente são as lojas âncoras, que são essenciais e que elas tenham acesso externo, independente da entrada do shopping, elas podem continuar funcionando no horário normal da atividade delas, tá? Elas não precisam fechar. No entanto, as lojas internas do shopping, elas só podem funcionar durante aquelas 4 horas, tá? E para todas as atividades internas, depois dessas 4 horas de atendimento ao público, elas podem continuar em funcionamento e elas podem continuar usando o sistema delivery. O atendimento presencial não pode mais, nem no sistema drive-thru, porque o decreto do Estado assim não permite. Então, para deixar claro, aquele comércio que estava funcionando meia porta, enquanto não podia abrir, que a pessoa passava ali, o takeaway, né, pega e leva para casa, isso não pode mais. Ele funciona às 4 horas que estão permitidas, acabou esse horário, ele tem que fechar. Na verdade, esse comércio que estava funcionando assim, meia porta, já não podia. Quem estava fazendo isso estava irregular, estava sendo autuado. Né? O que podia era o drive e as pessoas fizeram essa interpretação, que estava errada. Tá? Foi dito várias vezes que esse tipo de comércio nunca foi autorizado. O takeaway, ele foi autorizado para os serviços de alimentação apenas. Para os demais comércios, ele nunca foi autorizado.
Certo, então, para ficar claro, então hoje, comércio de rua, calçadão, é das 9 à 1 só, não pode ficar ali até às 5 com a porta meio aberta, isso tá fora. Tem algumas categorias que são das 9 à 1, outras categorias é das 10 às 2 e outras ainda é das 11 às 3 da tarde. Aí Tá? depende. Tem alguma divisão aí, a pessoa tem que consultar a atividade dela, exatamente qual horário que ela tem que abrir e tem que fechar. Mas isso para comércio mesmo? Para comércio mesmo. Tá. Então Pra isso aí tá tudo na tabela no site da prefeitura, que é o riopreto.sp.gov.br/corona, lá tem todas as especificações. Pet shop, Miriam, como é que tá pet shop? O pet shop, aquele serviço que é exclusivo para banho e tosa, ele está funcionando durante 4 horas só e não funciona aos sábados e domingos. Só que a gente sabe que a maioria deles não tem só essa atividade. Então, por isso que no decreto a gente colocou que o estabelecimento ele tem que seguir a regra da atividade predominante. Então, se ele tiver venda de ração e consultório ainda de veterinário dentro, a venda de ração e consultório veterinário, ele não tem restrição nem de dia e nem de horário, só do número de entrada de pessoas, que é 20% da capacidade total do estabelecimento. Então, resumindo, pet shop pode funcionar. Se for exclusivamente pet shop, não, ele funciona durante 4 horas. Certo. Agora, se ele tiver venda de ração e atividade veterinária, ele está liberado tanto quanto os dias e os horários. Maravilha. Questão do shopping, as praças de alimentação, elas podem funcionar no período que os shoppings estão abertos? Não, nessa fase, nenhum estabelecimento do ramo de serviço de alimentação pode ter atendimento ao público. O que ele pode fazer é o take away. Ele pode chegar lá, ele compra, pega e leva. Sentar nas praças de alimentação está proibido ainda. Tá certo, tá. Então, outra dúvida que o pessoal tinha. Os shoppings que tem supermercado, você já falou, mas eu quero que reafirma, por favor. Vamos dizer o caso do Rio Preto ali, que tem o Carrefour. O Carrefour pode ficar aberto o tempo inteiro, mas as lojas do shopping não. Não, o Carrefour ele pode ficar aberto aquela entrada que é externa ao shopping. Aquela entrada que é por dentro do shopping ele não pode, porque não pode ter circulação de pessoas no shopping fora daquelas 4 horas permitidas. Tá? Então aquele acesso externo ele pode entrar. A C&C, por exemplo, que tem no Rio Preto Shopping também, que é comércio de material de construção, ela pode ficar aberta no horário definido para comércio de material de construção, fora do horário de funcionamento do shopping. Perfeito. E a capacidade, parece que houve alguma alteração na capacidade. Como que as pessoas podem saber se essa loja está cumprindo a regra, no caso de shopping, 30%, por exemplo? Na verdade, não teve alteração quanto à capacidade, tá? É porque o regramento anterior, a gente deixou a cargo dos estabelecimentos fazerem um cálculo, que seria uma pessoa a cada 2,25 metros quadrados, ou um distanciamento de 1,5 metro em todas as direções para cada pessoa. Só que estava ficando muito difícil para os estabelecimentos fazerem esse cálculo e até mesmo para fiscalização. Então, nós fomos com a engenheira até vários estabelecimentos para a gente fazer o cálculo, porque esse cálculo era sobre a área livre do estabelecimento. Então, nós fizemos o cálculo entre várias categorias de estabelecimento e aí nós definimos a regra que vai dar exatamente o mesmo número de pessoas que era permitido antes, com o distanciamento, só que a regra agora é geral para todo mundo. A capacidade máxima do estabelecimento é considerada uma pessoa a cada 10 metros quadrados da área construída total de qualquer estabelecimento, tá? Então, hoje, quem está permitido 20% da capacidade total são duas pessoas, na verdade, assim, são 2 clientes, tá? A gente não contabilizou funcionário. São 2 clientes a cada 100 metros quadrados. 30% são 3 clientes a cada 100 metros quadrados, que, na verdade, vai dar a mesma quantidade que deveria estar quando as pessoas estavam se baseando apenas pelo distanciamento. Então, só para exemplificar, um supermercado que tem 1.000 metros quadrados, ele pode ter 30 clientes, é isso? 1.000 metros quadrados, sim, 30 clientes. E o supermercado é obrigado a informar a capacidade e quantas pessoas estão lá dentro? Parece que eu ouvi você falando alguma coisa sobre isso.
Sim, os estabelecimentos maiores de 500 metros quadrados, ele tem que, na entrada do estabelecimento, ele tem que informar ao público qual que é a capacidade máxima e quantas pessoas tem no momento. Tá? Então, ele vai fazer isso por meio de painel, alguma coisa. A pessoa não tem que ir lá pedir qual que é a capacidade máxima. Ele tem que estar exposto na frente do estabelecimento para a pessoa já poder ver. Às vezes tem alguma fila, alguma coisa, e já está no limite da capacidade, a pessoa pode optar por sair e voltar uma outra hora. Tá? Então, é por isso que a pessoa tem que ter informação para ela poder se programar também, para não ficar esperando muito tempo em fila. Tá certo. E quando forma fila na frente do supermercado, qual que é a orientação ou qual é a regra, né? A regra permanece a mesma, tá? Os estabelecimentos que tiverem fila, tanto as internas quanto as externas, tem que ser controlada pelo próprio estabelecimento. Ele é que tem que orientar as pessoas, deve ter a demarcação no solo, tá? Com um distanciamento de 1,5 m entre cada pessoa, no mínimo. Tá certo. Miriam Wonck, a gerente da Vigilância Sanitária, está falando aqui com a gente. Miriam, estou recebendo aqui uma mensagem, o pessoal perguntando a questão do drive-thru, mas aquele meio improvisado, aqueles cones que estavam pondo na frente do comércio que não tem entrada e saída de carro, não tem estacionamento, mas o pessoal estava reservando com cone para o automóvel parar e pegar ali a mercadoria, o serviço, etc., seja lá o que for. Isso está liberado? Não está liberado, como eu disse, esse drive-thru adaptado não está liberado, inclusive no decreto anterior proibia esse tipo de reserva de vaga, tá? Então, assim, nós não permitimos nessa fase, porque houve muita irregularidade, as pessoas estavam fazendo esse tipo de adaptação que não era permitido, tá? Que também são consideradas infrações de trânsito. Tá? Então, esse tipo de drive-thru adaptado não é permitido mais. Só está permitido o drive-thru para aqueles estabelecimentos que originalmente já possuíam, que não têm o contato com o funcionário, que tem a entrada específica para o drive-thru, que tem o guichê de atendimento, que o funcionário não tem contato direto com a pessoa que está dirigindo o carro, tá? Ele tem que ter a entrada e saída para o veículo. Então, só está permitido aqueles estabelecimentos que originalmente já tinham o drive-thru. Quer dizer, que todo mundo conhece, vai, o McDonald's ali, que você entra de carro, entra, sai, paga, pega, esse é o modelo clássico, né? Isso. Legal. Só esse. Ô Miriam, para quem desrespeitar essas normas, quais são as punições? As punições podem ser desde advertência até uma multa. Tá? A multa inicial é a partir de R$300. Isso a gente avalia a capacidade econômica da empresa, a gente avalia o tipo de infração, se ele está cometendo uma ou mais infrações ao mesmo tempo, tá? E se ele é reincidente ou não. Então, o valor da multa, ele varia de acordo com o que a gente constata. Você teria em mãos um balanço de quantas multas foram aplicadas desde que tudo isso está acontecendo? Olha, a gente já aplicou mais de 160 multas, tá? Agora, em termos de valores, eu não sou MEI, eu não tenho para te informar, não. 160? Mais de 160. Mais de 160. Há alguma possibilidade de uma anistia disso futuramente ou não? Isso está totalmente fora de cogitação? Não, está totalmente fora de cogitação. Até porque senão se você falasse aqui, aí todo mundo ia desrespeitar. Ô Miriam, pra gente... Não tem... Desculpa. Oi. Não. Pra gente finalizar então, gente, estou conversando aqui com a Miriam Wonck, que é a gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto. Ô Miriam, desconsiderando essa liminar que acabou de sair, como é que estava a situação dos profissionais de beleza? Os profissionais de beleza, eles não estavam podendo abrir os salões, tá? Eles poderiam atender na casa do cliente, obviamente, porque a gente não pode restringir o direito de ir e vir e nem fiscalizar a residência de ninguém, tá? Mas a recomendação mesmo é para evitar o contato próximo. O cabeleireiro ele tem contato muito próximo com o cliente, tá? E o que a gente pode fazer, o que a gente colocou no decreto, é a recomendação de uso de máscara, a N95, tá? Que ela tem uma proteção maior, uma vez que o cliente que está no cabeleireiro, ele não tem como usar máscara, né? Porque se está fazendo cabelo, barba, não tem como ele ficar usando máscara.
Então, a gente está pedindo para que os profissionais que atendam em casa, eles usem este equipamento de proteção, né? Não só para a proteção do cliente, mas pela própria proteção também, tá? Então, assim, ele estava proibido, a gente chegou a permitir aqui, fazendo uma série de exigências, porém, o Estado baixou um decreto proibindo. Então, foi por isso que no município nós tivemos que proibir novamente. A gente teve que acatar a decisão estadual. Tá certo. Lembrando que bares, restaurantes e qualquer coisa nesse sentido que aglomere pessoas também proibido, né, Miriam? Praça de alimentação, tudo isso não pode. Também. Por enquanto, não pode. Tá certo. Para a gente finalizar agora, você acha que do jeito que nós estamos indo, a gente vai conseguir em breve avançar para a fase amarela ou, pelo contrário, a gente vai acabar recuando para a vermelha? Olha, para a fase amarela, eu não sei se a gente vai conseguir ir, mas para a fase vermelha, eu acredito que não. Eu acho que no máximo a gente vai conseguir continuar na laranja se a gente continuar no mesmo ritmo que a gente está. Tá certo, gente. Tá aí a Miriam Wonk, gerente da Vigilância Sanitária. A senhora quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado, algo que a senhora gostaria de falar e eu não abordei aqui? Não, eu acho que não. Eu acho que falamos tudo. Tá bom, Miriam, eu agradeço a sua entrevista, as suas informações. Muito obrigado, viu? Tá, obrigada.